Por gentileza, igreja, abram as vossas Bíblias em 2 Timóteo 2,15. Amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade que é me dada, né, de estar falando da tua palavra. E não poderia estar em outro lugar a não ser estar aqui, na casa de Deus. Amém, igreja? E sem mais delongas, a palavra de Deus que está em 2 Timóteo 2,15 diz da seguinte forma: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Eu quero dizer que a Bíblia deixa clara dizendo que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, porque Deus, quando fala poucos, são exatamente aqueles que estão trabalhando na obra. Deus, Ele quer pessoas que trabalham na sua obra por amor, não por obrigação, com satisfação. E esses trabalhadores é muito difícil de encontrar. Mas o apóstolo Paulo, vale lembrar que ele realça aqui muito bem essas características a Timóteo, dizendo: olha, como que você deve se apresentar como um obreiro aprovado. É interessante que quando se fala de aprovação, existe um teste para ser aprovado. E que teste é esse? Agora vamos lá para a faculdade e a escola da vida. Esse teste muitas das vezes vem como adversidade, turbulência, alguma enfermidade, coisas que vêm impactar a sua vida, a minha vida, para que podemos perder o rumo, a estrutura que é a palavra de Deus. Aí você deve estar se perguntando: mas como assim? Nós somos íntegros e mesmo assim Deus, Ele nos prova? É claro, né? Jó foi provado, né? Todos nós sabemos da provação de Jó. E mais que isso, a Bíblia fala que o próprio Jesus, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Todos nós conhecemos essa palavra, mas ele disse a cada um de nós através da sua palavra: ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ele venceu o diabo, ele venceu essa tentação. E a segunda característica que o apóstolo Paulo deixa aqui a Timóteo é do que se envergonhar. Do que se envergonhar? Todos nós sabemos que nós somos tentados a cada momento, a cada segundo. Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando aquele que possa tragar. Talvez assim como eu, você pode conhecer alguém. Olha, interessante que a Bíblia fala: procura se apresentar como um obreiro, não que é um obreiro, como um obreiro. Vocês devem se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado. Então, é interessante lembrar que homens de fé, até pessoas estão caindo mesmo, sabe? Caindo em pecado, sendo tentado pelo diabo, e o diabo consegue ter vitória. Mas um ponto interessante é que Jesus, Ele não veio como Deus. Jesus, Ele veio sim como Deus, mas também veio como homem. E Ele veio como homem para mostrar a cada um de nós que é possível vencer o pecado como homem. Aí você pode perguntar: mas espera aí, Jesus, Ele teve poder? Aí eu te pergunto: qual foi o momento da Bíblia que Jesus usou os seus poderes para o seu próprio benefício? Não tem. Jesus, Ele usou os seus poderes para cego, coxo andarem. Amém? E amados, aí vale a pena lembrar aqui que Jesus, Ele disse também aos seus discípulos, né, para que ele venha abrir o quê? Abrir os olhos, porque a palavra de Deus é mais que uma palavra, ela é vida que nos alimenta e nos sustenta. Aqui o apóstolo Paulo também realça uma coisa muito interessante. O terceiro item é manusear bem a palavra da verdade. O que é manusear bem a palavra da verdade? Manuseamento é habilidade, é intimidade. Você manuseia muito bem isso. A palavra, o que é palavra? Todos nós sabemos que a Bíblia deixa claro dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? O verbo é Jesus. Jesus é o verbo. Então Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para alimentar as nossas almas. O que é esse verbo? O que você lê é Jesus. Foi o que Jesus veio aqui na terra, mostrou aqui na terra, registrou nessa palavra para edificar as nossas vidas. E ele diz da seguinte forma, que ele, além do verbo, ele é o caminho à verdade, né? Manusear bem a palavra da verdade. Ele é a verdade e a própria vida. Ninguém vai ao Pai a não ser
por Ele. Então, só uma forma de você chegar ao Pai é através de Jesus Cristo. E você manusear bem a palavra que é Jesus da verdade. Agora, como que você manuseia bem a palavra da verdade? O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele diz também: você é a palavra de Deus. Você é a palavra de Deus, escrito não por tinta, mas pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o mundo está lendo a sua vida. Então precisamos manusear muito bem essa palavra da verdade. Qual que é a palavra? Jesus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque com Deus não existe meio termo. Com Deus, ou você é ou não é. Não existe ficar em cima do muro. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, Ele diz claramente: vomitar-te-ei da minha boca. E Deus é justo naquilo que Ele fala e naquilo que Ele faz. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que Deus é justo. E o juízo dEle é a verdade. E que nada vai passar encoberto pelos olhos, escondido pelos olhos do Senhor. Aí eu quero fazer uma pergunta individual para cada um de vocês. O que você tem em suas mãos para apresentar agora, se agora fosse o arrebatamento da igreja, o que você tem em suas mãos para apresentar perante o juízo de Deus? Sabe por quê? Porque naquele grande dia não vai adiantar ninguém chorar, sabe? Aquele choro e nem pedir misericórdia. Igreja, sabemos que a tua e a minha salvação é o reconhecimento de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. E nele você e eu temos as nossas vidas direcionadas pela vontade do Pai, amém? E olha, as profecias estão se cumprindo a cada dia que passa. Eu te pergunto, o que você tem feito para a obra do Senhor? Sabe, porque Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar, ação, ter o resultado daquilo que se faz. Sabe por quê, igreja? Ter o alvo não é o suficiente, ter o Evangelho não é o suficiente, mas é necessário você atingir esse alvo. E qual é o alvo? Se o seu alvo é Cristo, então simplesmente tenha resultado naquilo que o Senhor deixou através das suas palavras, amém? E assim agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês, e por gentileza eu peço a oração sobre a minha vida e a minha casa. Deus abençoe.